Você já escutou falar dos quantitative easing? Você já viu falar dessas duas palavrinhas em inglês que têm pautado de fato o mercado nos últimos anos? Então fica aí que eu vou explicar para você. Bom, os QEs, que são uma forma abreviada aí de falar da quantitative easing, são formas de política monetária não convencional, Então, para explicar o porquê que elas são não convencionais, acho que vale a pena a gente introduzir rapidinho qual a situação, que ela se encaixa, qual a situação em que ela é exigida, Por que a gente tem que sair da política monetária mais convencional. A situação é a seguinte, Os QEs, eles são utilizados em momentos, em que a economia está em recessão, está em crise ou está muito fraca, está com baixo crescimento. E não só isso, é necessário também que a inflação esperada, o nível de inflação em que aquela economia está muito baixo, inclusive perigando entrar no campo negativo, entrar em deflação. Então, nesse cenário, eventualmente o Banco Central, que é quem faz a política monetária, por meio, por exemplo, da taxa de juros, pelas operações de mercados, essa sim é a política monetária chamada de convencional, ele sobe ou desce os juros ali para tentar estimular a economia ou reduzir o ritmo da economia, visando a inflação esperada ali, a sua meta de inflação. Eventualmente, num cenário de crise ou baixo crescimento com inflação baixa, o Banco Central já pode ter reduzido tanto a sua taxa de juros para tentar estimular essa economia, tentar estimular a inflação, que a taxa de juros chegou virtualmente muito próxima de zero. Então ele meio que esgotou a política monetária convencional, Então ele está com baixo crescimento, inflação muito abaixo e os juros muito próximo de zero. Nesse cenário de risco mais elevado, provavelmente os bancos não estão emprestando dinheiro, apesar do juros estar baixo, apesar das pessoas estarem demandando crédito, eventualmente os próprios bancos estão empossando ali, estão segurando o dinheiro, e aí você tem uma constelação de fatores muito negativo para aquela economia. Então, isso aconteceu a partir de 2000 e 2009 com a crise econômica internacional, Então, isso aconteceu nas maiores economias, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, e os bancos centrais se viram amarrados àquela situação. Poxa, não tem mais para onde correr no que é convencional, temos que buscar outras armas, Então, uma dessas armas é o QE. Ela foi utilizada pelo Japão desde 2001, O Japão tem um problema de baixo crescimento, inflação baixa há muito tempo, algumas décadas. Fizeram várias tentativas, uma delas foi o QE. Então, as economias avançadas, depois da crise econômica, resolveram utilizar a mesma arma, E por um lado mais não convencional, e a gente vai explicar exatamente o que é agora. Então, dado que a taxa de juros está muito próxima de zero, virtualmente muito próxima de zero, o Banco Central ele tem que usar outros instrumentos. Então, uma forma de ele conseguir estimular a economia por meio da política monetária é comprando títulos. Então, ele vai no mercado, ele desce lá da sua cadeira de Banco Central, desce a planície ali onde estão os mortais, e também começa a negociar, começa a comprar os títulos que tem no mercado para poder, ao pegar o título, colocar no seu balanço, jogar liquidez na economia, conseguir colocar dinheiro na economia, colocar dinheiro para os agentes econômicos, para ir fazer os seus investimentos, os seus consumos e assim por diante. Em geral, vai para bastante fundos de investimento. Aí você deve estar se perguntando, Poxa, entendi, então o Banco Central faz esse tipo de política não convencional quando ele meio que esgota as suas armas mais naturais ali e a situação da economia ainda está complexa, E naturalmente, quando você joga muito dinheiro na economia, a gente viu resultados positivos para essas economias, tanto a americana como a europeia, conseguiram se recuperar, conseguiram sair daquela situação difícil, mas isso teve impactos no mercado, Antes de eu falar exatamente quais são eles, queria aí pedir para vocês curtirem o nosso canal, seguirem o nosso canal, ativarem o famoso sininho para você receber as notificações, além de deixar seu like aí se você gostou do vídeo. Então existem formas que esse aumento de liquidez impacta a economia. Uma delas é aumentando o canal do crédito, Você vai ter mais recursos, os bancos vão ter mais recursos para emprestar dinheiro, além dos fundos, das outros agentes que vão ter recursos na sua mão para poder fazer mais investimento e aí de certa forma você estimular a economia. Outra consequência é que quando você coloca muito dinheiro na economia, muita liquidez, muita moeda, isso, embora não seja uma moeda física, seja ali um dinheiro virtual, como é a maior parte do dinheiro hoje, você tem impactos na inflação. Então, o preço do dinheiro ele perde o valor, Então, não só a taxa de juros cai, mas como o valor da moeda também perde. E isso é feito por meio da inflação, A perda do poder de compra quando você tem um excesso de moeda na economia, aquele excesso de moeda derruba o preço dela. Então, a inflação costuma aumentar e isso tende a ser um dos objetivos do QE, da quantitative easing, que é justamente num cenário de inflação bastante baixa, até perigando
ali a deflação, você tentar estimular a inflação a voltar para aquilo que você tem como meta, né, de inflação, os bancos centrais acabam utilizando. E como eu já disse aqui também, quando você tem um aumento de liquidez, aumento de recurso, o preço do dinheiro cai, né, ele desvaloriza. Uma das coisas que acontece também é os juros abaixar, né? Você tem muitos recursos, tem bastante liquidez, tem bastante gente para emprestar, então a taxa de juros também tende a cair. Isso você acaba vendo, inclusive, em vários pontos do tempo, né, se a gente for olhar a curva de juros. A gente acabou vendo, né, esses efeitos bastante positivos em várias economias, né, ao longo, desde 2008, desde a crise financeira, foram feitas, né, estímulos pausados em períodos diferentes ali, tentativas inclusive de tirar, né, de reduzir, desacelerar esse ritmo de estímulos, mas os mercados ainda não conseguiram absorver da melhor forma possível essas desacelerações. De certa forma, os efeitos foram mais positivos, né? A gente conseguiu sair de uma crise, que era financeira, muito pesada, conseguiu estimular a economia, né? Mas teve ali alguns rastros que foram deixados. Um deles é um aumento bastante expressivo dos balanços dos bancos centrais, né? Que foram ao mercado e conseguiram comprar bastante títulos, né? E hoje estão com os balanços bastante cheios e, inclusive, aumentando. Então, existem alguns estudos, né, que olharam, ok, acho que esse efeito na economia é positivo, efeito no fundamento de fato existe, né, tem fundamento para esse avanço aqui nos preços, mas será que existe alguma coisa a mais? Então, esses estudos buscaram controlar esses efeitos positivos do QE, seja por meio da melhora da atividade econômica, melhora do fundamento daquelas empresas ali, uma liquidez adicional. E tirando tudo isso, controlando tudo isso, eles encontraram de fato também um efeito positivo no crescimento, na valorização dos ativos, né, que não necessariamente é explicado pelos fundamentos macro, né, pelos fundamentos micro daquela empresa, que de certa forma, né, mostra os efeitos de fato do QE no mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Esse foi aqui o nosso vídeo falando dos quantitative easings, né, que são formas não convencionais dos bancos centrais jogarem liquidez na economia, né, por meio da compra ali direta dos títulos, não necessariamente dependerem só dos bancos, né, para jogarem recursos por meio da via do crédito. São formas que eles têm, armas, né, que eles têm que usar em momentos em que a taxa de juros já está muito baixa, a inflação também está baixa, a atividade econômica está fraca e eles precisam fazer alguma coisa, né, e isso tem impactos no mercado financeiro de forma fundamental e teve isso nos últimos anos. Então, espero que você tenha entendido aí. Caso você tenha dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.